CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje fala sobre filantropia, recursos doados para apoio à cultura, educação, ciência, saúde e as questões sociais. Eu converso com Rebeca Tavares, CEO da Brazil Foundation, entidade sem fins lucrativos que promove filantropia estratégica e sustentável. Rebeca, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Obrigada, Rosana. É um prazer estar com você. Prazer é o nosso. Rebeca, eu quero começar a nossa conversa repercutindo uma pesquisa da Harvard Kennedy School sobre o perfil da filantropia no mundo. Mais de 90% das instituições filantrópicas do planeta são fundações independentes ou familiares. Já no Brasil, essa realidade é diferente. Por aqui, 64% das fundações são ligadas a corporações, ou seja, são as empresas aqui no Brasil que abraçam essa causa. Por que a filantropia não mobiliza as famílias abastadas do Brasil? Rosana, eu acho que é um processo. Realmente a cultura de filantropia é relativamente recente no Brasil. Já tem algumas décadas, mas mesmo assim está demorando um pouco, está um pouco atrás de outros países. Então, de fato, o setor privado está na liderança da filantropia. Eu tenho trabalhado no Brasil desde 1988, sempre promovendo a filantropia, primeiro na Fundação Ford, depois na ONU, agora com a Brazil Foundation, e sempre trabalhando com o setor privado, que desde aquela época teve muitos programas de apoio social nas comunidades onde eles estão operando, estão querendo contribuir para as comunidades onde os funcionários, os colaboradores estão morando, e se expandiu para fazer parte da filantropia internacional, através de colaboração com a ONU e outras entidades internacionais de filantropia. Eu acredito que esses líderes executivos dessas empresas transnacionais, especialmente os transnacionais, eles estão aprendendo como funciona essa cultura de filantropia e estão divulgando essa cultura, essa prática através de suas próprias fundações familiares ou family office. Então, estamos observando um número maior de pessoas no setor privado, não somente nos altos cargos, mas também colaboradores em todos os níveis, que estão começando a realizar suas doações, suas contribuições, identificar as entidades que eles querem apoiar. E nós, Brazil Foundation, estamos aqui para apoiar essa filantropia em todos os níveis da sociedade, desde o CEO e a empresa até a pessoa da classe média que quer contribuir de alguma forma. Durante a pandemia, a gente viu muito disso. Recebemos centenas de doações pequenas de pessoas sem muito poder aquisitivo, mas eles estavam querendo ajudar com algum apoio humanitário para as comunidades. Já aproveitando então, Rebeca, que você me deu gancho para falar desse Brasil solidário, de pessoas que não vêm de famílias ricas, mas quando acontece algum desastre natural, alguma catástrofe, ou até mesmo quando um importante veículo de comunicação chama a atenção através de uma campanha, como Criança Esperança, no caso aqui do Grupo Globo, a gente nota uma grande mobilização, né? Qual é o perfil dessas pessoas no Brasil que hoje fazem essa corrente do bem e doam recursos e doam o seu tempo? Bom, eu acredito que a grande maioria da população brasileira é uma população com bastante sensibilidade para as questões sociais e estão procurando igualdade, né, na sociedade e, especialmente, estão muito sensibilizados pelo próximo. A igreja sempre foi realmente uma instituição no Brasil e também a religião da comunidade judaica, que enfatiza muito a questão de caridade. Então, existe essa longa história dentro do Brasil de ajudar o próximo, ajudar o pobre, e o conceito de caridade ainda é muito forte aqui no Brasil. Mas, quando se
trata de filantropia, estamos falando um pouco além do conceito de caridade, porque a gente quer empoderar as pessoas, as comunidades, para poderem realizar seus próprios projetos, instalar mais sustentabilidade, né, que é o seu tema, dentro de suas próprias comunidades, com as medidas econômicas e sociais para garantir uma vida mais saudável e com direitos humanos. Mas durante a pandemia, o primeiro exemplo, mas também as enchentes no litoral norte de São Paulo, a gente recebeu muito apoio para destinar a essas pessoas, a comunidades afetadas pelas enchentes. Também a crise Yanomami, recebemos também, através de uma campanha, apoio para as comunidades Yanomamis que estavam com a seriedade de falta de segurança alimentar. Então, você perguntou sobre o perfil dessas pessoas. E eu sinto que em todos os níveis da sociedade brasileira existem pessoas sensibilizadas, mas quem sabe as pessoas da classe média e classe menos abastecidas têm uma sensibilidade maior, e esse realmente é um fato global, não é somente no Brasil, mas também no Brasil, que a grande parte da filantropia vem de famílias e pessoas que não são pessoas ricas. Olha, eu não sabia desse dado. Imaginava que somente grandes empresários e famílias muito ricas é que compunham esse quadro da filantropia. Voltando então à questão empresarial, a gente sabe que nos Estados Unidos, por exemplo, empresários e investidores como o Michael Bloomberg e o Bill Gates vira e mexe fazem doações expressivas, né, poupudas de centenas de milhões de dólares para instituições de caridades e projetos filantrópicos. A filantropia americana, Rebeca, hoje representa cerca de 2% do PIB dos Estados Unidos. Quais são os empresários brasileiros que têm essa cultura mais sólida da filantropia? Gostaria que a gente desse aqui nome aos bois, porque a gente só ouve falar desses filantropos lá de fora, né? Mas a gente precisa conhecer os nossos, os brasileiros. Temos muitas pessoas muito legais que estão doando para fins de transformação social no Brasil e estão investindo profundamente, né? Pessoas muito conscientizadas com a filantropia. A primeira pessoa que eu gostaria de mencionar é o seu Eli Horn. O seu Eli Horn é o primeiro senhor que assinou o Giving Pledge, que foi o pledge que Bill Gates e Warren Buffett estabeleceram para as pessoas que são bilionários se comprometerem para doar a maioria de sua riqueza durante a sua vida. A segunda pessoa no Brasil que assinou o Giving Pledge é David Vélez. E ele estabeleceu uma fundação, o Vélez Reis Foundation, que está atuando em toda a América Latina. Temos também o Klabin, Safra, Setúbal, todos eles estabeleceram fundações importantes no Brasil que estão investindo em todas as áreas sociais, mas com um grande investimento em educação. Jorge Paulo Lemann é mais um que investiu através da Fundação Lemann Foundation em educação e em formação de líderes sociais e potenciais líderes no setor público. Então, esse é um investimento muito importante. E mais pessoas que trabalham diretamente com a Brasil Foundation, a Gisele Bündchen, que estabeleceu o Fundo Luz Alliance com a gente, e estamos ativamente financiando projetos na área de meio ambiente e sustentabilidade através dos fundos que a Gisele arrecadou e também doou para a Brasil Foundation. Trabalhamos também com o Vinícius Júnior e, mais recentemente, também com Daniel Vorcaro, de Minas Gerais. Todos eles são grandes investidores. Nós chamamos investidores, né, em filantropia estratégica, porque é um investimento no progresso da sociedade brasileira. É um investimento de verdade. É uma experiência que eu tive recentemente lá na Amazônia, visitando comunidades ribeirinhas e comunidades indígenas. E uma das integrantes dessa expedição representava a Fundação Arapiú, do Guilherme Leal. E ela estava ali buscando oportunidades exatamente para fazer esse investimento, mas também
para convencer outros empresários a fazer parte dessa rede de filantropia. Então, não é apenas a pessoa que está ali doando o seu tempo, o seu recurso, mas existe esse movimento que me parece que é mundial, no sentido de aglutinar outros players, não é isso? Semana passada, conversei com o presidente do conselho de uma grande transnacional europeia, e ele me avisou que eles estão querendo formar um grupo de grandes empresários, CEOs, né, que fazem um compromisso em conjunto para doar, né, para investir nas mudanças, a transformação social no Brasil. No caso desse conselho, essa empresa, eles estão investindo na sustentabilidade das famílias, de pessoas que estão egressos do sistema prisional. Então, programas de habilitação para a força de trabalho, em princípio. Então, é um compromisso com as pessoas que são as mais discriminadas na sociedade brasileira. Que maravilha. Agora, Rebeca, o que tem mobilizado esses empresários na direção da filantropia? A gente sabe que, historicamente, eles doavam porque tinham ali incentivos fiscais, muitos redução do imposto de renda, mas hoje você já observa que existe uma preocupação da empresa com a própria reputação. A gente sabe que empresas que têm uma visão mais humanista conseguem desfrutar de uma melhor reputação entre os consumidores e também entre os investidores. Exatamente. É muito interessante que agora uma marca, qualquer marca no mundo, também precisa atuar na área de ESG, que em inglês é Environmental, Social e Governança. E qualquer empresa que não está atuando nessa área, que é filantropia estratégica, não está entre os maiores e melhores empresas. E a estimação do público geral e o consumidor é justamente influenciada pela atuação na área filantrópica. Essa cada vez é mais importante. Não se trata agora, neste momento, de empresas, mas é importante para as empresas, para o setor privado, mas eu queria dar um exemplo que eu estava olhando para os candidatos do conselho de Harvard University. Então, todos os candidatos que têm os maiores e melhores currículos do mundo, essas pessoas se candidatando, a primeira coisa que eles falam na biografia como candidato é seu trabalho social. Fulano está comprometido com racismo e sexismo na força de trabalho. A fulana está comprometida com o meio ambiente e sustentabilidade. Essa é a primeira coisa que cada candidato para o Conselho de Harvard coloca. Então, esse para mim foi uma evidência, realmente me impressionou muito que esse é um fato tão importante para qualquer empresário ou empresária quanto a experiência profissional dessa pessoa. Então, as companhias são todas nesta situação, estão comprovando seu compromisso com a sociedade. E essa marca, por exemplo, a Natura, né, faz parte da identidade da empresa. Uhum. Então, você está me dizendo que uma empresa filantropa tem mais condições de atrair e reter um talento, sobretudo esses talentos da próxima geração, aí da geração Z, que é muito mais consciente em relação à agenda ESG. Exatamente. E você está agora colocando um ponto muito importante, porque as pesquisas recentes aqui nos Estados Unidos estão comprovando que os jovens, assim, profissionais, estão saindo das empresas, que não têm um componente de filantropia, que não estão, assim, por dentro também, olhando equidade e não discriminação dentro da empresa. Então, os jovens dessa nova geração aprecia a parte social muito mais do que a gente quando a gente estava entrando na força de trabalho. Que bom, né, Rebeca, que a gente está vendo que por meio de um mecanismo empresarial a gente pode, de alguma forma, também construir uma sociedade mais justa, mais igualitária por meio da filantropia. Eu queria que você contasse aqui um pouco para a nossa audiência sobre o trabalho da Brazil Foundation.
Vocês têm escritórios em Nova York e também no Rio de Janeiro, fazendo exatamente essa conexão entre líderes, organizações da sociedade civil com uma rede global de apoio à filantropia. Exatamente. Temos 20 anos operando e realmente estamos em todas as partes do Brasil. Temos financiado mais que 600 diferentes instituições em todos os estados brasileiros e enfatizamos a importância da transformação social. Então, não é exatamente uma caridade, né, para ajudar os necessitados, também é, mas garantir que esse trabalho social teria alguma sustentabilidade através de líderes que são fortes e capacitados e também através de investimentos que vão possibilitar a continuidade do trabalho. Também investimos em projetos que são inovadores e tem a possibilidade de grande escala e adoção, né, para outras entidades, inclusive o Estado ou o município. Então, essas são as características das entidades que apoiamos, sempre procurando os líderes mais importantes e nós vamos às comunidades, nós temos um time que vai sempre visitando as comunidades e eles visitam não somente os líderes e as entidades, mas também vão lá na padaria para conversar e entender melhor como aquele projeto está visto na comunidade. Então, Bem, esse é o trabalho que nós fazemos, que é sempre trabalhando ao nível da comunidade e estamos trabalhando neste momento agora com uma nova estratégia de focar em fundos temáticos. Estabelecemos o ano passado, através de nosso processo de planejamento estratégico, 4 áreas estratégicas. Empreendedorismo negro, já sabendo que a discriminação estrutural na sociedade brasileira realmente tem limitado o acesso a empreendedorismo para a comunidade negra, acesso a capital de trabalho e aos mercados, e também falta de acesso às cadeias de insumos e fornecedores. Então, esse é um fundo temático para aprofundar nosso trabalho com essa população. E também equidade de gênero é outra área prioritária. E esse fundo de equidade de gênero também compreende todos os gêneros e luta contra a discriminação baseada em gênero e também a discriminação que está manifestada através de violência sexual e abuso sexual. Então, esses são e acesso à saúde reprodutiva. Então, essas são os vertentes da área de equidade de gênero. A terceira área é educação, que é talvez o desafio mais importante do Brasil neste momento, especialmente depois da pandemia. E nosso programa em educação vai focar na primeira infância até 12 anos de idade. Estamos procurando parceiros que estão engajados em educação emancipatória. E, finalmente, a área de meio ambiente e mudanças climáticas. Esse trabalho vai ser enfocada totalmente nas comunidades, todos os 6 biomas do Brasil que estão trabalhando para defender seu território de a predação, né? Então, pessoas defendendo o território, mas também engajado na promoção de meios de vida sustentáveis para manter a possibilidade das comunidades ficar no seu território, para os jovens não sair, mas poder se educar, poder trabalhar dentro de sua terra, né? Então, essas são as nossas 4 áreas prioritárias e estamos arrecadando recursos adicionais. Temos nossos recursos também investidos, mas outros recursos sempre bem-vindos para ajudar na promoção, especialmente nessas 4 áreas. Então, também trabalhamos com várias empresas em parcerias estratégicas na área de importância daquela empresa. Então, por exemplo, com a Prudential. Prudential está apoiando exclusivamente projetos através da Brazil Foundation para a população neném, jovens que não estudam, não trabalham. Então, estamos profundamente investindo nessa área em vários estados do país e já estamos no 3º ano com Prudential
trabalhando nessa linha específica. Bem, em 23 anos de atuação, você está me apresentando, Rebeca, um leque muito variado de atuação da Brazil Foundation. Uma empresa que quer melhorar a sua estratégia nessa área de filantropia, que procure a Brazil Foundation para estabelecer ali a sua meta, os seus objetivos. Qual é o tipo de suporte que vocês podem dar a essa empresa? Então, essa é uma excelente abertura para falar sobre nosso serviço de assessoria. Trabalhamos diretamente com as empresas para definir qual seria a área de atuação, porque é importante enfocar e não ficar espalhando ajuda em muitos lugares, mas enfocando, a empresa vai ter um resultado muito mais impactful, muito mais mensurável, né? E significativo. Então, a gente trabalha com a imprensa para definir quais são as áreas de prioridade, assim, ou territorial, ou temáticas, né? Temos uma empresa de café que quer apoiar pequenos agricultores na zona de café. Temos outros que querem apoiar uma área temática, como mortalidade materna. Então, uma vez definida, nós temos a possibilidade de pesquisar quais são os projetos excelentes que ou já conhecemos ou podemos descobrir que estão trabalhando nessa área e ajudamos fazendo todo o processo de due diligence e monitoramento, capacitação das entidades escolhidas para apoio. E muitas vezes a própria empresa quer se envolver, quer visitar os projetos, quer se envolver na seleção de projetos e podemos também viabilizar e apoiar essas atividades. Nós chamamos nossas parcerias estratégicas, quando trabalhamos diretamente com uma empresa para realizar sua filantropia estratégica. Bem, a Covid-19 deixou um grande aprendizado, escancarou a questão da desigualdade social aqui no Brasil. Você tem notado um interesse maior por parte das empresas em incrementar a sua área de filantropia? Interessante, porque, de fato, o COVID aumentou, infelizmente, né? Mas aumentou a participação em filantropia em toda a sociedade brasileira. Então, a consciência, né, da importância de contribuir para o bem-estar dos outros aumentou. Mas, infelizmente, depois da pandemia recuar, o número de contribuições também baixou. Estamos observando que quando se trata de uma campanha para realmente um desastre, uma crise humanitária, ainda temos essa vontade de ajudar, mas para investir em filantropia estratégica, que para tratar as questões mais estruturais e empoderar as comunidades para advocacia, para seus direitos, para investimento local. Não estamos vendo as mesmas empresas investindo nessa filantropia que é mais estratégica. Bem, agora para finalizar, eu gostaria de que a gente deixasse aqui uma mensagem, não só para os empresários, mas para as pessoas físicas, né? As pessoas comuns. Por que é bom ser um filantropo? Eu posso confirmar que as pessoas que doam sempre relatam como eles se sentem bem. Para o seu próprio bem-estar, você vai sentir muito melhor sabendo que está ajudando o próximo. E talvez até mais importante para vocês que estão participando no show, estão ouvindo, os seus filhos vão aprender com vocês. E quando os seus filhos participam na filantropia ou como voluntariando em uma atividade local, em um creche, um abrigo, a distribuição de cestas básicas, a experiência direta de filantropia, de ajuda ao próximo, esse é muito importante para as crianças. Mas as crianças também têm a capacidade de compreender e acompanhar
a generosidade dos pais e da família quando estão pensando de uma outra forma de doação que é mais estrutural, para ajudar, por exemplo, uma escola de formação de bailarinos, né? Ou milhares de tipos de atividades que são importantes para o desenvolvimento socioeconômico das comunidades mais carentes. Então, criar essa cultura dentro da família de filantropia é muito importante para criar filhos que são generosos, que tenham empatia com os outros e entendem a desigualdade estrutural da sociedade brasileira, entendem também seus próprios privilégios e se dedicam a transformar a sociedade através da cultura de doação. A gente fala, né, Rebeca, sempre aqui no programa, da preocupação em deixar um planeta melhor para os nossos filhos. Mas no nosso caso hoje, vamos nos preocupar em deixar filhos melhores para o nosso planeta. Verdade. Né? É verdade. Olha, eu quero te agradecer muito a presença aqui no CBN Sustentabilidade. O papo foi tão gostoso que voou o nosso tempo. Mas eu já te deixo o convite para uma próxima oportunidade. Adoraria, Rosana. Foi um grande prazer falar com você. Muito obrigada. Eu conversei com a Rebeca Tavares, CEO da Brazil Foundation. Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora Yasmin Caetano. Nos trabalhos técnicos, Débora Gonçalves. A Débora, gente, estava afastada do programa por 6 meses, hoje está de volta. Dupla emoção, uma alegria. Bem-vinda, Dé. E na edição, Rafael Furuja. Um beijo para você e até semana que vem.